Em 2021, aconteceu um dos períodos mais estranhos da economia moderna. Pessoas presas em casa, dinheiro circulando com estímulos financeiros e milhões de novos investidores entrando no mercado. Foi nesse cenário que algo aparentemente absurdo aconteceu. Uma simples imagem digital foi vendida por 69 milhões de dólares em um leilão tradicional. Não era uma pintura rara, nem uma escultura histórica, era apenas um arquivo JPEG criado por um artista digital. Na mesma época, o primeiro tweet na história também foi vendido por milhões. Parecia inacreditável, mas durante alguns anos o mundo realmente acreditou que imagens digitais poderiam valer fortunas, e essa foi a era dos NFT. Celebridades, marcas gigantes e investidores correram para participar. Artistas ficaram milionários do dia para a noite. Empresas lançaram suas próprias coleções e o mercado movimentou bilhões em tempo recorde, mas tão rápido quanto subiu, tudo desabou. Hoje, muitos daqueles NFTs perderam quase todo o valor. Alguns que custaram milhões agora valem centenas de dólares ou até menos que isso. Então, o que realmente aconteceu? Como o mundo entrou em uma febre por imagens digitais e por que isso tudo desmoronou? Essa é a história da ascensão e a queda dos NFTs. Antes de entender a bolha, precisamos entender o conceito. O NFT significa token não fungível. Em termos simples, é um certificado digital mostrado em uma blockchain que comprova a propriedade de algo único. Você não compra necessariamente a imagem em si. Você compra um registro dizendo que aquele item digital pertence a você. É como ter a escritura de uma casa. Muitas pessoas podem ver a casa por fora, tirar fotos e passar na frente, mas só uma pessoa possui o documento oficial. A ideia original parecia promissora. Para artistas digitais sempre existiu um problema. Obras online podem ser copiadas infinitamente. Qualquer pessoa pode salvá-la, compartilhá-la ou imprimi-la. E os NFT prometiam resolver isso. E pela primeira vez, os artistas poderiam vender obras digitais com escassez e autenticidade verificável. E no começo funcionou. Entre 2020 e 2021, artistas começaram a ganhar fortunas. Coleções inteiras eram vendidas em minutos. E jovens desconhecidos criavam desenhos simples e faturavam valores impensáveis. Alguns quitavam dívida da família, outros largavam seu emprego. Pela primeira vez, parecia que a internet tinha criado uma nova economia criativa, mas não demorou muito para mudar o foco. O que começou como apoio a artistas virou especulação pura. As pessoas já não compravam arte porque gostavam dela. Compravam porque acreditavam que venderiam muito mais caro depois. E sempre que isso acontece, nasce uma bolha. Logo surgiram os projetos mais famosos. Entre eles, uma coleção de macacos chamada Bored Ape Yacht Club. Cada NFT era diferente, gerado por computador, com roupas, expressões e acessórios únicos. Mas o produto não era apenas uma imagem. Quem comprava entrava em uma comunidade exclusiva, havia eventos privados, grupos fechados e status social. Ter um desses NFT virou símbolo de riqueza. Celebridades, cantores, atletas e influenciadores começaram a comprar, exibiam seus macacos nas redes sociais. Alguns pagavam centenas de milhares de dólares, outros mais de 1 milhão. Grandes marcas também começaram a entrar na onda. Empresas de roupa, esporte e luxo lançaram seus próprios projetos. O mercado parecia imparável. E em 2020, o setor movimentava cerca de 82 milhões de dólares. E em 2021 saltou para 17,6 bilhões. Um crescimento explosivo, mas por trás dos números impressionantes havia problemas muito sérios. Muitos preços eram artificiais. Uma prática muito comum era chamada de wash trading, que começou a dominar o setor. Funcionava assim: uma pessoa vendia o NFT para si mesma usando carteiras diferentes, simulando uma venda enorme. Isso criava a impressão de que o item valia muito. Outros viam aquela negociação e acreditavam que era real. Assim, novos compradores entravam. Além disso, muita gente nem entendia o que estava comprando. Muitos acreditavam possuir o direito autoral da imagem, quando na maioria dos casos estavam comprando apenas os tokens, ou seja, um registro digital, não a obra completa. O mercado dependia de uma coisa: pessoas continuarem acreditando. E quando essa crença enfraqueceu, tudo começou a ruir. Em 2022, as vendas despencaram, o número de compradores caiu drasticamente e carteiras ativas desapareceram. Projetos antes disputados ficaram encalhados. E os NFT que antes eram vendidos por milhões começaram a perder 80%, 90% ou até mais que isso de seu valor. A famosa imagem vendida por 69 milhões passou a ser avaliada em uma fração minúscula disso. O tweet vendido por milhões despencou de valor e os macacos famosos perderam grande parte do preço.
Muitos investidores ficaram com ativos que ninguém queria comprar, as plataformas começaram a fechar e casas de leilão encerraram suas atividades dedicadas a NFTs. Empresas que promoveram projetos passaram a enfrentar processos judiciais e celebridades foram criticadas por incentivar compras arriscadas. A euforia havia acabado, mas será que tudo isso foi inútil? Nem todos acreditam nisso. Alguns defendem que a tecnologia por trás dos NFTs ainda tem utilidade, mas em vez de imagens exclusivas, tokens poderiam representar ativos reais, imóveis, itens de jogos, ingressos, contratos digitais e participação em fundos. Ou seja, a tecnologia talvez continue viva, mesmo que a febre tenha morrido. Esse padrão já aconteceu antes, na bolha da internet dos anos 2000. Muitas empresas quebraram, mas a internet permaneceu e transformou o mundo. E talvez com o NFT algo parecido aconteça. Ou talvez pode ser que não. No fim das contas, a história do NFT revela algo muito maior do que a tecnologia. Ele mostra como os mercados funcionam. Um objeto vale apenas o que alguém está disposto a pagar. Se pessoas acreditam que algo subirá para sempre, os preços disparam. E mais pessoas entram por medo de ficar de fora. A imprensa fala, celebridades promovem e o entusiasmo cresce. Até que a realidade chega. E quando chega costuma ser bem brutal. Então, o que as pessoas compravam de verdade? Uma imagem? Status? Sensação de estar cedo em uma nova revolução? Ou apenas a esperança de vender para alguém mais caro depois? Talvez um pouco de tudo isso. A tecnologia ainda existe, mas a grande febre do JPEGs milionário entrou para a história como um dos episódios mais curiosos da era digital. O momento em que o mundo inteiro decidiu acreditar que imagens copiáveis valiam fortunas, e por algum tempo realmente valeu. Se você achou esse conteúdo interessante, deixe seu like e inscreva-se no canal, e dê uma olhadinha nos vídeos que estão aparecendo. Até o próximo, te encontro lá.